O poder de orar o Salmo 91 cada manhã está em declarar sobre a tua vida aquilo que Deus já prometeu fazer por ti. Quando dizes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, estás a escolher onde vais morar espiritualmente durante todo este dia. Não é apenas recitar palavras antigas, é decidir firmemente que farás da presença de Deus o teu lugar de habitação constante. Esta é uma decisão consciente que muda tudo. Muitas pessoas começam o dia tentando se proteger sozinhas, confiando apenas nas suas próprias forças. Mas quando oras, este salmo estás a dizer: Senhor, reconheço que sem ti estou vulnerável, mas contigo estou completamente seguro. E quando declaras, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, estás a fazer uma proclamação pública de fé. Não importa o que aconteça hoje, tu já decidiste em quem vais confiar. Este salmo nos ensina que a verdadeira segurança não vem de sistemas de alarme, de seguros de vida ou de precauções humanas, mas sim de habitar na presença daquele que tem todo o poder. Quando começas o dia declarando estas verdades, estás a vestir uma armadura espiritual que nenhuma força negativa consegue penetrar. Estás a colocar-te debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã vimos diante de Ti com corações gratos e reverentes, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Declaramos agora mesmo que fizemos da Tua presença o nosso esconderijo, o lugar onde habitaremos durante todo este dia. Senhor, assim como o Salmo 91 promete, cremos que estamos descansando à sombra do Onipotente, protegidos pelo Teu poder infinito. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere hoje. Que todo plano do inimigo seja desfeito pela Tua autoridade. Pai, livra-nos do laço do caçador e da peste perniciosa. Sabemos que há armadilhas escondidas no caminho, mas confiamos que Tu nos alertarás e nos desviarás de todo perigo. Cobre-nos com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas nos refugiamos. Que a Tua verdade seja o nosso escudo e broquel. Senhor, quando o medo tentar nos paralisar, lembremo-nos de que estamos guardados por Ti. Protege-nos do terror da noite e da seta que voa de dia. Pai, sabemos que há ataques que vêm na escuridão quando estamos mais vulneráveis, mas Tu és a luz que dissipa todas as trevas. Guarda o nosso sono, guarda os nossos sonhos, guarda a nossa mente de pesadelos e pensamentos perturbadores. Que nenhum espírito maligno tenha acesso à nossa casa, à nossa família, aos nossos pensamentos durante a noite. Protege-nos também da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, há doenças, há vírus, há enfermidades que circulam ao nosso redor, mas cremos que Tu colocaste um círculo de proteção ao nosso redor. Que nenhuma praga chegue perto da nossa morada. Caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que a nós não chegue mal algum. Pai, esta não é arrogância, é fé nas Tuas promessas. Pedimos proteção não porque somos melhores que outros, mas porque confiamos no Teu amor por nós. Que os nossos olhos vejam a recompensa dos ímpios, mas que nós permaneçamos seguros. Senhor, porque fizemos do Altíssimo a nossa habitação, cremos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Protege as nossas casas hoje. Que nenhum ladrão entre, que nenhum acidente doméstico aconteça, que nenhuma discussão destrutiva surja entre as paredes do nosso lar. Que a paz de Deus reine em cada cômodo, em cada conversa, em cada momento que passarmos ali. Pai, dá aos Teus anjos ordens a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Que haja anjos acompanhando cada um de nós hoje. Quando sairmos de casa, que anjos vão à frente preparando o caminho.
Quando estivermos no trânsito, que anjos protejam o nosso veículo. Quando estivermos no trabalho, que anjos afastem as pessoas mal intencionadas. Quando estivermos na rua, que anjos nos livrem de assaltos e violência, que eles nos sustenham nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Pai, sabemos que pisaremos sobre leões e serpentes, calcaremos aos pés leões novos e dragões. Dá-nos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Que nenhuma força demoníaca, nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhum olho gordo, nenhuma feitiçaria tenha poder sobre as nossas vidas. Quebramos agora mesmo toda palavra negativa falada contra nós, todo decreto de morte, toda sentença de fracasso. Declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, porque nos apegamos a Ti, Tu prometes nos livrar. Protege-nos hoje de acidentes de trânsito, de quedas, de atropelamentos, de colisões, que não soframos nenhum dano físico. Põe-nos num alto retiro, longe do alcance do mal. Porque conhecemos o Teu nome, Tu nos protegerás. Invocamos o nome de Jesus sobre as nossas vidas agora mesmo. No nome de Jesus há poder, há autoridade, a salvação, a cura, a libertação. Pai, quando clamarmos a Ti, Tu nos responderás. Que hoje, em cada momento de necessidade, sintamos a Tua presença imediata. Não nos deixes sozinhos em nenhuma angústia. Estarás conosco na tribulação. Livrar-nos-ás e nos glorificarás. Senhor, mesmo que passemos por dificuldades hoje, cremos que Tu estarás ao nosso lado, transformando cada prova em testemunho. Que nenhuma tribulação nos destrua, mas que cada uma nos fortaleça e revele a Tua glória. Sacia-nos com longevidade e mostra-nos a Tua salvação. Queremos viver muitos anos, Pai, não para acumular riquezas terrenas, mas para testemunhar do Teu amor, para criar os nossos filhos no Teu caminho, para fazer diferença neste mundo. Que cada ano da nossa vida seja marcado pela Tua presença e pela Tua bondade. Senhor, abençoa a nossa saúde hoje, fortalece o nosso corpo, renova as nossas células, equilibra os nossos sistemas. Pai, toca cada órgão do nosso corpo com o Teu poder curador. Se há alguma doença se formando, que seja interrompida agora mesmo, em nome de Jesus. Que o nosso sistema imunológico funcione perfeitamente, combatendo vírus, bactérias e qualquer invasor. Regula a nossa pressão arterial, estabiliza o nosso açúcar no sangue, fortalece o nosso coração. Que os nossos pulmões respirem com facilidade, que o nosso cérebro funcione com clareza, que os nossos rins filtrem adequadamente. Senhor, protege-nos de derrames, de infartos, de qualquer problema súbito de saúde. Se alguém que está a ouvir esta oração tem uma doença crônica, toca agora com o Teu poder curador. Que vejam melhoria, que os sintomas diminuam, que haja esperança renovada. Para aqueles que têm consultas médicas hoje, que os resultados sejam favoráveis, que os médicos tenham sabedoria divina, que os tratamentos sejam eficazes. Pai, protege também a nossa mente de doenças emocionais e mentais. Senhor, afasta de nós a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse excessivo. Enche a nossa mente com pensamentos de paz, de esperança, de gratidão. Que não fiquemos ruminando preocupações, mas que entreguemos cada cuidado a Ti. Dá-nos clareza mental para tomar decisões sábias hoje. Que não fiquemos confusos ou paralisados diante das escolhas que precisamos fazer. Ilumina o nosso entendimento. Abre os nossos olhos espirituais, dá-nos discernimento. Pai, protege os nossos relacionamentos hoje. Guarda o nosso casamento de tentações, de desconfianças infundadas, de discussões desnecessárias. Que haja amor, respeito, compreensão e paciência entre marido e esposa. Senhor, ajuda-nos a falar com gentileza,
a ouvir com atenção, a perdoar com rapidez. Protege os nossos filhos em tudo o que fizerem hoje, que cheguem bem à escola, que prestem atenção nas aulas, que façam boas amizades. Livra-os de bullying, de más companhias, de drogas, de violência. Pai, põe anjos ao redor dos nossos filhos agora mesmo, que eles sintam a Tua presença mesmo quando estiverem longe de nós. Dá aos professores sabedoria para educá-los bem, paciência para lidar com as dificuldades, amor genuíno pelas crianças. Senhor, protege os nossos pais idosos. Se estão em casa sozinhos, vigia sobre eles. Se estão em lares de idosos, que sejam bem tratados. Se estão doentes, traz conforto e alívio. Dá-lhes muitos anos ainda de vida com saúde e lucidez. Pai, abençoa o nosso trabalho hoje. Que cheguemos em segurança ao local de trabalho, que tenhamos um dia produtivo, que nos relacionemos bem com colegas e superiores. Protege-nos de acidentes de trabalho, de injustiças, de falsas acusações. Que o nosso labor seja recompensado justamente, que haja reconhecimento pelo nosso esforço. Se alguém procura emprego, abre portas hoje, que haja entrevistas marcadas, currículos analisados, oportunidades surgindo. Senhor, para aqueles que têm o próprio negócio, abençoa cada transação hoje, que entrem clientes, que as vendas aconteçam, que haja lucro honesto. Protege de calotes, de fraudes, de prejuízos inesperados. Dá sabedoria para gerir bem os recursos, para investir no momento certo, para crescer com solidez. Pai, abençoa as nossas finanças neste dia. Que o dinheiro que temos seja suficiente para tudo o que precisamos. Multiplica os nossos recursos como multiplicaste os pães e os peixes. Que não falte o sustento em casa, que possamos pagar as contas em dia, que tenhamos ainda para ajudar quem precisa. Livra-nos de dívidas opressoras, de juros abusivos, de má gestão financeira. Ensina-nos a ser sábios mordomos daquilo que nos confias. Senhor, protege os nossos bens materiais. Guarda a nossa casa de roubos e invasões. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum bem seja perdido. Protege o nosso carro de acidentes, de furtos, de problemas mecânicos. Pai, abençoa cada viagem que fizermos hoje, seja curta ou longa. Que as estradas estejam seguras, que o trânsito flua bem, que não haja engarrafamentos demorados. Protege-nos de motoristas imprudentes, de pedestres desatentos, de condições climáticas perigosas. Que os semáforos estejam a nosso favor, que encontremos estacionamento facilmente, que cheguemos aos nossos destinos no tempo certo. Senhor, guarda a nossa língua hoje. Que não falemos palavras que magoem, que não fofoquemos, que não mintamos. Que a nossa boca seja instrumento de bênção, de encorajamento, de verdade. Ajuda-nos a falar menos e ouvir mais. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar. Pai, protege a nossa reputação. Que nenhuma mentira seja espalhada sobre nós, que nenhuma calúnia prospere, que a verdade sempre prevaleça. Se alguém fala mal de nós sem razão, traz a verdade à luz. Vindica-nos quando formos injustiçados. Senhor, abençoa os nossos estudos se estamos a aprender algo novo. Dá-nos capacidade de concentração, de memorização, de compreensão. Que absorvamos o conhecimento facilmente, que as provas corram bem, que os trabalhos sejam bem avaliados. Ilumina a nossa mente para entender conceitos difíceis. Pai, protege a nossa fé hoje. Que não sejamos abalados por notícias ruins, por comentários céticos, por dúvidas que tentam invadir a nossa mente. Fortalece a nossa confiança em Ti, que lembremos de todas as vezes que já nos livraste, de todos os milagres que já fizeste, de todas as promessas que já cumpriste. Senhor, livra-nos de tentações hoje. Conheces as nossas fraquezas, sabes onde somos vulneráveis.
Afasta de nós toda ocasião de pecar. Dá-nos força para resistir quando a tentação vier. Que fujamos da imoralidade, da desonestidade, da avareza, da inveja. Enche o nosso coração com o desejo de te agradar acima de tudo. Pai, protege-nos de encontros indesejados hoje. Que não cruzemos o caminho de pessoas mal intencionadas, de indivíduos violentos, de quem deseja nos fazer mal. Desvia-nos de lugares perigosos, de situações de risco, de ambientes nocivos. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer o perigo antes que ele se concretize. Que o Espírito Santo nos alerte quando algo não está certo. Ajuda-nos a ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Pai, abençoa os nossos sonhos e propósitos. Que tudo aquilo que planeamos em alinhamento com a tua vontade prospere. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que não devem ser abertas. Guia os nossos passos para que caminhemos no centro da tua vontade. Senhor, protege-nos de doenças contagiosas. Neste tempo onde tantos vírus circulam, põe uma barreira de proteção ao nosso redor. Que o nosso sistema imunológico seja forte e eficaz. Pai, se estivermos em ambientes com muitas pessoas, protege-nos de contágios. Purifica o ar que respiramos, santifica os lugares por onde passamos. Senhor, abençoa o nosso tempo hoje, que não o desperdícemos em coisas fúteis, mas que o usemos sabiamente. Ajuda-nos a ser produtivos sem ser ansiosos, a descansar sem ser preguiçosos. Que haja equilíbrio em tudo. Pai, protege-nos de acidentes domésticos, que não haja quedas, queimaduras, cortes, intoxicações, que os aparelhos eletrônicos funcionem bem, que não haja curtos-circuitos nem incêndios. Guarda a nossa casa de qualquer dano. Senhor, abençoa as nossas emoções hoje, que não sejamos dominados pela raiva, pela tristeza excessiva, pela frustração. Dá-nos autocontrolo, equilíbrio emocional, paz interior. Quando algo nos irritar, ajuda-nos a responder com mansidão. Quando algo nos entristecer, consola-nos com a tua presença. Pai, protege-nos de notícias falsas e de informações enganosas. Neste tempo onde tanta mentira circula, dá-nos discernimento para separar a verdade da mentira. Que não sejamos enganados por teorias da conspiração, por boatos infundados, por sensacionalismo. Senhor, guarda o nosso coração de mágoas e ressentimentos. Se alguém nos ofender hoje, ajuda-nos a perdoar rapidamente. Não permitas que a amargura crie raízes no nosso coração. Que sejamos rápidos para perdoar, assim como tu és rápido para nos perdoar. Pai, abençoa os nossos projetos e planos. Se temos reuniões hoje, que sejam produtivas. Se temos apresentações a fazer, que correm bem. Se temos negociações, que sejam justas e favoráveis. Dá-nos favor diante das pessoas com quem nos relacionaremos. Senhor, protege-nos de ataques espirituais. Quebramos agora mesmo toda maldição, toda palavra negativa, todo decreto de morte pronunciado contra nós. Pai, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Colocamos o sangue de Jesus como cobertura sobre as nossas vidas. Que todo espírito maligno seja afastado agora mesmo em nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa criatividade hoje. Se precisamos resolver problemas, dá-nos soluções inovadoras. Se precisamos criar algo, inspira-nos com ideias brilhantes, que a nossa mente esteja aberta e receptiva às tuas inspirações. Pai, protege-nos de comparações destrutivas. Que não olhemos para a vida dos outros com inveja, mas que sejamos gratos pelo que tu nos deste. Ajuda-nos a correr a nossa própria corrida, a cumprir o nosso próprio propósito. Senhor, guarda o nosso testemunho cristão hoje.
Que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo, que sejamos luz em meio à escuridão, sal que dá sabor, cidade no monte que não pode ser escondida. Que alguém seja atraído a Ti por causa da nossa conduta. Pai, abençoa os nossos relacionamentos com vizinhos, com colegas, com conhecidos, que sejamos pacificadores, que promovamos harmonia, que edifiquemos pontes e não muros. Ajuda-nos a amar mesmo aqueles que são difíceis de amar. Senhor, protege-nos de orgulho e arrogância. Guarda-nos de achar que somos melhores que os outros, de julgar sem misericórdia, de desprezar quem está em dificuldade. Dá-nos humildade genuína, aquela que reconhece que tudo o que somos e temos vem de Ti. Pai, abençoa a nossa paciência hoje. Sabemos que haverá momentos de espera, de demora, de frustração. Ajuda-nos a manter a calma, a não perder a compostura, a confiar no Teu tempo perfeito. Senhor, protege-nos de vícios e dependências. Livra-nos do álcool, das drogas, do jogo, da pornografia, de qualquer coisa que nos escravize. Quebra toda a cadeia, toda a prisão, todo o jugo que o inimigo tenha colocado sobre nós. Pai, abençoa a nossa alegria neste dia, que não percamos a capacidade de sorrir, de apreciar as pequenas coisas, de encontrar beleza no cotidiano. Enche o nosso coração com gratidão por tudo o que tens feito. Senhor, protege-nos de pessimismo e negatividade, que não vejamos apenas os problemas, mas que enxerguemos também as oportunidades. Dá-nos uma perspectiva celestial sobre as circunstâncias terrenas. Pai, abençoa a nossa generosidade hoje. Se encontrarmos alguém em necessidade, toca o nosso coração para ajudar. Que não fechemos os olhos para o sofrimento alheio, mas que sejamos instrumentos da Tua compaixão. Senhor, guarda-nos de egoísmo e individualismo. Ajuda-nos a pensar não apenas em nós mesmos, mas também no bem-estar dos outros. Que sejamos sensíveis às necessidades ao nosso redor. Pai, protege-nos de desânimo e desistência. Quando as coisas ficarem difíceis, lembra-nos de que Tu estás conosco. Quando quisermos desistir, renova as nossas forças. Que sejamos perseverantes, resilientes, determinados. Senhor, abençoa cada passo que dermos hoje. Que caminhemos com confiança, sabendo que Tu vais à nossa frente. Que não temamos o futuro, porque sabemos que Tu já estás lá. Pai, declaramos que este será um dia abençoado, protegido, próspero e cheio da Tua presença. Cremos que voltaremos para casa em segurança no final do dia, com testemunhos da Tua fidelidade. Obrigado, porque o Salmo 91 não é apenas uma promessa antiga, mas uma realidade presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, crendo que fomos ouvidos. Pai, queremos aprofundar ainda mais esta oração de proteção sobre áreas específicas das nossas vidas. Protege o nosso sono esta noite. Que durmamos tranquilos, sem insônias, sem pesadelos, sem acordar sobressaltados. Que o nosso corpo descanse completamente, que os nossos músculos relaxem, que a nossa mente se desligue das preocupações. Senhor, usa as horas de sono para nos restaurar física, emocional e espiritualmente. Que acordemos amanhã revigorados, cheios de energia, prontos para mais um dia. Pai, protege também os nossos sonhos enquanto dormimos, que não sejam atormentados por imagens perturbadoras, por memórias dolorosas, por medos subconscientes. Que o Espírito Santo ministre ao nosso espírito mesmo enquanto dormimos. Senhor, abençoa a nossa alimentação hoje. Santifica cada refeição que fizermos. Que os alimentos nos nutram adequadamente, que sejam bem digeridos, que nos deem energia. Pai, protege-nos de intoxicações alimentares, de alergias inesperadas, de qualquer reação adversa. Que tenhamos sabedoria para escolher alimentos saudáveis, para comer nas quantidades certas, para manter uma dieta equilibrada. Senhor, abençoa aqueles que preparam a nossa comida. Que
Que o façam com higiene, com cuidado, com amor. Pai, protege o nosso ambiente de trabalho hoje, que seja um lugar de paz, de cooperação, de produtividade. Afasta toda inveja, toda competição desleal, toda fofoca destrutiva, que haja respeito mútuo entre colegas, que as lideranças sejam justas, que o ambiente seja saudável. Senhor, se há conflitos no local de trabalho, traz reconciliação. Se há injustiças, traz justiça. Se há opressão, traz libertação. Pai, abençoa especialmente aqueles que trabalham em condições perigosas, os que trabalham em altura, os que lidam com máquinas pesadas, os que enfrentam riscos diários. Senhor, põe anjos ao redor deles, protege-os de acidentes, guarda-os de todo o mal, que voltem para casa sãos e salvos todos os dias. Pai, abençoa os profissionais de saúde que cuidam de doentes. Protege-os de contágios, de burnout, de traumas emocionais. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, para tratar eficazmente, para consolar adequadamente. Senhor, abençoa os professores que educam as nossas crianças. Protege-os de violência escolar, de desrespeito, de desvalorização. Dá-lhes paciência sobrenatural, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos. Pai, abençoa os policiais e militares que garantem a nossa segurança. Protege-os enquanto cumprem o seu dever, guarda-os de perigos, livra-os de emboscadas. Que sejam justos, íntegros, compassivos no exercício da sua autoridade. Senhor, abençoa os motoristas de transporte público que nos levam aos nossos destinos. Pai, protege-os de acidentes, dá-lhes atenção redobrada, guarda-os de cansaço excessivo, que dirijam com responsabilidade, com paciência, com cuidado pela vida dos passageiros. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores, dá-lhes visão estratégica, sabedoria para tomar decisões, coragem para arriscar no momento certo. Que os seus negócios prosperem honestamente, que gerem empregos, que contribuam para o bem da sociedade. Pai, protege-os de falências, de fraudes, de sócios desonestos, que sejam íntegros em todas as transações, justos com os empregados, honestos nos impostos. Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, consola o seu coração, sustenta a sua esperança, abre portas de oportunidade. Que não se sintam desvalorizados, que não percam a dignidade, que não desistam de procurar. Pai, conecta-os com as pessoas certas, com as vagas adequadas, com as oportunidades perfeitas. Senhor, abençoa os estudantes que têm provas hoje. Acalma a ansiedade, clareia a mente, ajuda-os a lembrar do que estudaram. Que os professores sejam justos na correção, que as notas reflitam o verdadeiro conhecimento. Pai, protege os estudantes de bullying, de pressão excessiva, de comparações destrutivas, ajuda-os a dar o seu melhor sem se comparar com os outros. Senhor, abençoa as famílias que estão em conflito. Traz paz aos lares onde há brigas constantes, onde há violência doméstica, onde há falta de diálogo. Suaviza os corações endurecidos, abre os ouvidos surdos, cura as feridas emocionais. Pai, restaura casamentos à beira do divórcio. Reacende o amor que esfriou, reconstrói a confiança que foi quebrada, renova o compromisso que foi esquecido. Que os cônjuges se lembrem dos votos que fizeram, do amor que um dia sentiram. Senhor, abençoa os pais que criam filhos sozinhos. Dá-lhes força multiplicada, sabedoria dobrada, paciência infinita. Supre todas as necessidades materiais e emocionais dessas famílias, que as crianças não sofram pela ausência de um dos pais, mas que sintam o teu amor, suprindo todas as lacunas. Pai, protege as crianças de abuso, de negligência, de exploração, que cresçam em ambientes seguros, amadas, valorizadas. Põe pessoas boas no caminho delas, adultos responsáveis que as protejam e orientem. Senhor,
Abençoa os adolescentes que enfrentam tantas pressões. Protege-os de drogas, de álcool, de promiscuidade. Dá-lhes identidade firme em ti, propósito claro para as suas vidas, amigos que os influenciem positivamente. Pai, ajuda os pais a se conectarem com os seus filhos adolescentes, a manterem diálogo aberto, a serem presentes sem ser controladores. Senhor, abençoa os idosos que vivem sozinhos, consola a solidão deles, protege-os de quedas e acidentes, supre todas as suas necessidades. Põe pessoas bondosas no caminho deles, vizinhos atentos, familiares cuidadosos. Pai, que os idosos sejam respeitados, valorizados, honrados pela sabedoria que acumularam. Que não sejam descartados pela sociedade, mas celebrados pela sua contribuição. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de familiares doentes. Dá-lhes força física para as tarefas pesadas, paciência emocional para os dias difíceis, esperança espiritual para continuar. Que não se esgotem, que encontrem momentos de descanso, que recebam ajuda quando precisarem. Pai, protege os missionários que estão em campos difíceis, guarda-os de perseguições, de doenças tropicais, de perigos diversos. Supre todas as suas necessidades financeiras, emocionais e espirituais. Senhor, abençoa o trabalho deles com fruto abundante, com conversões genuínas, com igrejas plantadas. Que vejam o resultado do seu sacrifício, que se alegrem com vidas transformadas. Pai, protege os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Fortalece-os na fé, consola-os no sofrimento, livra-os da morte. Que o testemunho deles seja poderoso, que a igreja cresça mesmo em meio à perseguição. Senhor, toca o coração dos perseguidores assim como tocaste o coração de Saulo. Que haja conversões milagrosas, que inimigos se tornem amigos, que perseguidores se tornem pregadores. Pai, abençoa os líderes das nações. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, compaixão pelos mais vulneráveis, integridade nas decisões. Que promovam paz e não guerra, que defendam a vida e não a morte. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas de influência. Pai, protege a liberdade religiosa nos países onde ela está ameaçada. Que possamos adorar-te livremente, pregar o Evangelho abertamente, viver a nossa fé publicamente. Senhor, abençoa os meios de comunicação que espalham o Evangelho, rádios, televisões, internet, redes sociais que levam a palavra de Deus a milhões. Que a tecnologia seja usada para o avanço do teu reino, que as mensagens alcancem corações sedentos. Pai, protege esses ministérios de ataques, de censura, de dificuldades financeiras. Multiplica o alcance deles, aumenta o impacto deles, abençoa os frutos deles. Senhor, abençoa as igrejas locais ao redor do mundo. Que sejam faróis de luz nas suas comunidades, refúgios para os feridos, hospitais para os doentes espirituais. Pai, levanta pastores segundo o teu coração, que apacentem o rebanho com amor e não por interesse. Senhor, protege os pastores de tentações, de burnout, de ataques espirituais. Fortalece-os na fé, renova-os no ministério, abençoa as suas famílias. Que não desistam nos dias difíceis, que permaneçam fiéis ao chamado. Pai, abençoa os voluntários que servem nas igrejas, os que chegam cedo para arrumar, os que ficam até tarde para limpar, os que trabalham nos bastidores sem reconhecimento, que sintam o teu prazer, que sejam recompensados pela sua fidelidade. Senhor, abençoa os músicos e cantores que lideram o louvor. Que não o façam para agradar pessoas, mas para te adorar genuinamente. Que a unção esteja sobre eles, que as canções toquem corações, que vidas sejam transformadas através do louvor. Pai, protege-os de orgulho, de competição, de busca por holofotes.
que sejam humildes adoradores que apontam sempre para ti. Senhor, abençoa os professores de escola dominical que ensinam as crianças. Dá-lhes criatividade pedagógica, amor genuíno pelos pequenos, sabedoria para plantar sementes de fé. Que as crianças cresçam conhecendo-te, amando-te, servindo-te. Pai, protege as crianças da igreja de influências mundanas, de doutrinas falsas, de afastamento da fé na adolescência. Que permaneçam firmes no caminho que aprenderam. Senhor, abençoa os jovens da igreja. Dá-lhes propósito claro, paixão pelo evangelho, coragem para testemunhar. Que não tenham vergonha da fé, que sejam sal e luz nas escolas e universidades. Pai, levanta uma geração de jovens radicais por ti, que não se conformem com este mundo, que façam diferença na sociedade. Senhor, abençoa os casais que se preparam para casar. Dá-lhes sabedoria para construir um fundamento sólido, para alinhar expectativas, para buscar-te em primeiro lugar. Pai, protege o casamento deles desde o início, que seja baseado em ti e não apenas em sentimentos. Senhor, abençoa os casais que tentam ter filhos. Consola a dor da espera, fortalece a esperança, opera milagres de concepção. Abre as madres que estão fechadas, cura as causas de infertilidade, concede o desejo do coração. Pai, para aqueles que passam por tratamentos, que sejam bem-sucedidos, que em breve possam segurar nos braços o bebê que tanto desejam. Senhor, abençoa as grávidas, protege cada bebê no ventre, que se desenvolva saudável e perfeito. Guarda as mães de complicações, de enjoos excessivos, de partos prematuros. Que os 9 meses sejam tranquilos, que os partos sejam seguros, que os bebés nasçam fortes. Pai, abençoa especialmente as grávidas de risco, as que enfrentam complicações, as que têm medo. Põe a tua mão sobre elas e sobre os seus bebés. Senhor, abençoa os recém-nascidos. Que cresçam saudáveis, que se desenvolvam normalmente, que tragam alegria às famílias. Protege-os de doenças infantis, de acidentes domésticos, de qualquer mal. Pai, dá sabedoria aos pais de primeira viagem, paciência nas noites sem dormir, amor que supera o cansaço. Senhor, abençoa aqueles que adotam crianças. Que o processo seja rápido, que a burocracia não seja empecilho, que as crianças encontrem lares amorosos. Pai, cura o coração das crianças adotadas, que se sintam amadas, seguras, valorizadas. Apaga as memórias dolorosas, constrói novas memórias felizes. Senhor, abençoa os orfanatos e casas de acolhimento. Que as crianças ali sejam bem tratadas, que não sofram abuso, que encontrem famílias rapidamente. Põe pessoas bondosas para cuidar delas, para amá-las, para mostrar-lhes o teu amor. Pai, protege as viúvas e os órfãos, conforme prometeste na tua palavra. Senhor, abençoa aqueles que perderam entes queridos recentemente. Consola a dor da perda, enxuga as lágrimas, cura o coração partido. Que sintam a tua presença nos momentos de solidão, que encontrem conforto na esperança da ressurreição. Pai, para aqueles que perderam filhos, que é a dor mais profunda que existe, derrama consolo sobrenatural. Sustenta-os nesta caminhada difícil, ajuda-os a continuar vivendo apesar da dor. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de familiares com doenças terminais. Dá-lhes força para os dias pesados, paz para aceitar o inevitável, esperança na vida eterna. Que aproveitem bem o tempo que ainda têm juntos. Pai, quando chegar a hora da partida, que seja tranquila, sem sofrimento, cercada de amor. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam doenças graves, câncer, doenças autoimunes, doenças degenerativas. Toca com o teu poder curador, opera milagres de cura. Pai, que os tratamentos sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam mínimos, que haja esperança renovada. Fortalece a fé deles, sustenta a esperança, não permitas que desistam. Senhor,
abençoa os médicos que tratam desses pacientes. Dá-lhes sabedoria divina, mãos habilidosas, compaixão genuína, que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Pai, abençoa a pesquisa médica, que novas curas sejam descobertas, que novos tratamentos sejam desenvolvidos, que a ciência avance para aliviar o sofrimento humano. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra vícios, álcool, drogas, jogo, pornografia, comida. Quebra as cadeias que os prendem, liberta-os da escravidão. Dá-lhes força para resistir, coragem para buscar ajuda, perseverança para continuar na recuperação. Pai, restaura o que o vício destruiu. Relacionamentos quebrados, finanças arruinadas, saúde comprometida, reputação manchada. Senhor, abençoa os centros de recuperação, os grupos de apoio, os terapeutas que ajudam na recuperação. Que sejam eficazes, que vejam frutos, que celebrem vitórias. Pai, abençoa aqueles que sofrem de doenças mentais, depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. Toca a mente deles com o teu poder curador, equilibra a química cerebral, traz clareza de pensamento. Senhor, que os tratamentos psiquiátricos e psicológicos sejam eficazes, que os medicamentos funcionem bem, que as terapias tragam progresso, que haja melhoria visível. Pai, protege aqueles que têm pensamentos suicidas. Põe pessoas certas no caminho deles, mostra-lhes razões para viver, enche-os de esperança, que sintam o teu amor por eles, que vejam o propósito da vida deles. Senhor, abençoa aqueles que foram abusados física, emocional ou sexualmente. Cura as feridas profundas, restaura a dignidade roubada, reconstrói a autoestima destruída. Pai, que encontrem cura através de terapia, de comunidade, da tua presença. Que o passado não defina o futuro deles, que possam viver plenamente apesar das cicatrizes. Senhor, traz justiça aos abusadores, que sejam responsabilizados pelos seus atos, que não façam mais vítimas. Pai, abençoa aqueles que vivem em zonas de guerra ou violência extrema. Protege-os de balas perdidas, de bombas, de ataques, que encontrem refúgio, que consigam fugir para lugares seguros, que sobrevivam. Senhor, traz paz às nações em conflito, levanta pacificadores, promove diálogo, encerra guerras, que as armas se calem, que as negociações prevaleçam, que a paz reine. Pai, abençoa os refugiados que fugiram das suas terras. Que encontrem acolhimento, que recebam ajuda humanitária, que reconstruam as suas vidas. Protege-os nas travessias perigosas, guarda-os de traficantes, livra-os de exploração. Senhor, abençoa aqueles que passam fome, que recebam alimento, que a fome seja saciada, que não morram de inanição. Toca o coração dos que têm abundância para compartilhar com os que nada têm. Pai, multiplica os recursos dos que ajudam os famintos, das organizações humanitárias, dos bancos alimentares. Que nenhuma criança durma com fome esta noite. Senhor, abençoa aqueles que não têm onde morar, os sem-abrigo que dormem nas ruas, expostos ao frio e ao perigo. Protege-os durante a noite, aquece-os no inverno, guarda-os de violência. Pai, levanta abrigos para os receber, pessoas bondosas para os ajudar, oportunidades para saírem da rua, que recuperem a dignidade, que reconstruam as suas vidas. Senhor, abençoa os animais de rua também, que encontrem comida, que sejam adotados por famílias amorosas, que não sofram maus tratos. Tu cuidas até dos pardais, cuida também desses animais abandonados. Pai, abençoa a criação que geme sob o peso do pecado humano. Protege as florestas da destruição, os oceanos da poluição, os animais da extinção. Dá sabedoria aos líderes para cuidarem bem do planeta que nos confiaste. Senhor, ajuda-nos a ser mordomos responsáveis da tua criação, a não desperdiçar recursos, a não poluir desnecessariamente, que deixemos um mundo melhor para as próximas gerações.
Pai, abençoa cada pessoa que ouve esta oração agora. Toca o coração de cada um de forma específica. Supre cada necessidade particular. Responde cada oração silenciosa. Senhor, que ninguém termine de ouvir esta oração sem sentir a Tua presença, sem receber uma palavra específica, sem experimentar o Teu toque. Pai, cremos que Tu ouves e respondes. Confiamos nas promessas do Salmo 91. Declaramos proteção divina sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Pai, queremos continuar a derramar o nosso coração diante de Ti nesta manhã abençoada. Protege os nossos pensamentos ao longo deste dia. Que não fiquemos ruminando preocupações, revivendo mágoas, planejando vinganças. Enche a nossa mente com pensamentos que são verdadeiros, nobres, justos, puros, amáveis e de boa fama. Senhor, ajuda-nos a capturar cada pensamento negativo e torná-lo obediente a Cristo. Quando a ansiedade tentar invadir, que lembremos das Tuas promessas. Quando o medo bater à porta, que a fé responda. Pai, dá-nos domínio próprio sobre a nossa mente, que não sejamos escravos de padrões de pensamento destrutivos. Senhor, abençoa a nossa capacidade de tomar decisões sábias hoje. Que não decidamos impulsivamente, movidos por emoções do momento. Dá-nos clareza mental, discernimento espiritual, sabedoria divina. Que consultemos a Ti antes de tomar decisões importantes, que busquemos conselho de pessoas sábias. Pai, protege-nos de decisões que lamentaremos mais tarde. Guia os nossos passos, dirige os nossos caminhos, ilumina a nossa jornada. Senhor, abençoa a nossa comunicação hoje, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam. Ajuda-nos a falar a verdade em amor, a ser honestos sem ser cruéis. Pai, guarda-nos de falar demais, de revelar segredos que nos foram confiados, de espalhar boatos. Que a nossa boca seja fonte de bênção. Senhor, ajuda-nos também a ouvir bem. Que não interrompamos, que prestemos atenção genuína, que compreendamos antes de responder. Dá-nos ouvidos atentos e coração compassivo. Pai, abençoa os nossos relacionamentos virtuais também, que as nossas interações nas redes sociais honrem-te. Protege-nos de discussões inúteis, de compartilhar fake news, de julgar sem conhecer os factos. Senhor, ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria, a não desperdiçar horas em coisas fúteis, a não nos compararmos com vidas perfeitas que vemos online. Pai, protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos da internet. Guarda-os de predadores, de conteúdo impróprio, de cyberbullying. Dá discernimento aos pais para monitorizar sem invadir, para orientar sem controlar. Senhor, abençoa a nossa produtividade hoje. Ajuda-nos a focar no que é importante, a não procrastinar, a cumprir as tarefas necessárias. Dá-nos energia física e mental para fazer o que precisa ser feito. Pai, protege-nos de perfeccionismo paralisante. Ajuda-nos a fazer o nosso melhor sem exigir perfeição inatingível. Que saibamos quando algo está suficientemente bom, quando é hora de parar e descansar. Senhor, abençoa o nosso descanso também. Que saibamos equilibrar trabalho e descanso, atividade e contemplação. Pai, ensina-nos a observar o sabá, a separar tempo para estarmos contigo sem distrações. Que não nos sintamos culpados por descansar, pois até tu descansaste no 7º dia. Senhor, abençoa a nossa vida devocional, que não seja apenas um ritual, mas um encontro genuíno contigo. Ajuda-nos a ler a Bíblia, não por obrigação, mas com fome da tua palavra. Pai, que a oração seja o nosso primeiro recurso e não o último. Que busquemos a tua face antes de buscar a tua mão. Senhor, aprofunda a nossa intimidade contigo, revela-te a nós de formas novas.
Pai, abençoa a nossa obediência. Ajuda-nos a não apenas ouvir a Tua palavra, mas a praticá-la. Que sejamos fazedores e não apenas ouvintes. Senhor, quando nos convenceres de pecado, dá-nos coragem para nos arrependermos, para mudarmos de direção. Que não endureçamos o coração, que não resistamos ao Espírito Santo. Pai, protege-nos de religiosity vazia, de aparência de piedade sem poder. Que a nossa fé seja autêntica, viva, transformadora. Senhor, abençoa o nosso testemunho cristão, que as nossas vidas preguem mais alto que as nossas palavras, que sejamos conhecidos pelo amor, pela integridade, pela compaixão. Pai, ajuda-nos a ser sal que preserva e luz que ilumina onde quer que estejamos. Que alguém seja atraído a Ti por causa do nosso exemplo. Senhor, protege-nos de hipocrisia, de dizer uma coisa e fazer outra. Que haja coerência entre o que professamos e o que praticamos. Pai, abençoa especialmente aqueles que hoje enfrentarão tentações específicas. Para o alcoólatra que passará pelo bar, dá força para seguir em frente. Para o viciado em pornografia, que ficará sozinho com o computador, põe um guarda sobre os olhos. Senhor, para quem é tentado a roubar porque a necessidade é grande, abre outra porta de provisão. Pai, para quem é tentado a trair o cônjuge, lembra-lhes dos votos, do amor verdadeiro, das consequências devastadoras. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a gula. Ajuda-os a ter domínio próprio, a comer para viver e não viver para comer. Cura os transtornos alimentares, as compulsões, as relações doentias com a comida. Pai, abençoa aqueles que lutam contra a preguiça. Dá-lhes motivação, disciplina, senso de propósito. Ajuda-os a levantar e fazer o que precisa ser feito. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a ira, acalma os temperamentos explosivos, ensina autocontrolo, traz cura às feridas que causam a raiva. Pai, que não pequemos na nossa ira, que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a inveja, ajuda-os a se alegrarem com o sucesso dos outros, a serem gratos pelo que têm. Pai, cura a insegurança que gera inveja, a baixa autoestima que nos faz comparar constantemente. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra o orgulho. Dá-lhes humildade genuína, consciência das próprias limitações, gratidão por tudo o que receberam. Pai, lembra-nos de que tudo o que temos e somos vem de Ti. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a avareza. Ensina-os que a vida não consiste na abundância de bens, que não podemos levar nada desta vida. Abre as mãos fechadas, toca nos corações duros, ensina a generosidade. Pai, ajuda-os a confiar que Tu supres todas as necessidades, que não precisam acumular por medo de faltar. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a luxúria. Purifica os pensamentos, guarda os olhos, santifica os desejos. Pai, restaura a sexualidade ao lugar que Tu criaste, dentro do casamento como expressão de amor. Senhor, abençoa os casamentos onde a intimidade esfriou. Reacende a paixão, restaura a conexão, renova o interesse mútuo, ajuda os casais a priorizarem este aspecto importante do relacionamento. Pai, abençoa aqueles que são solteiros e lutam com a solidão, que encontrem plenitude em Ti, que não se sintam incompletos. Senhor, se é da Tua vontade, traz a pessoa certa no tempo certo, mas enquanto isso não acontece, que desfrutem desta fase da vida. Pai, protege os solteiros de relacionamentos errados, de pressa em casar, de se contentar com menos do que merecem. Senhor, abençoa aqueles que têm o dom do celibato, que escolheram servir-Te sem distrações. Sustenta-os nesta vocação. Supre todas as necessidades emocionais. Pai, abençoa os missionários solteiros que sacrificaram a possibilidade de família para Te servir em campos difíceis. Senhor, abençoa aqueles que se divorciaram e carregam a dor do fracasso. Cura as feridas, restaura a autoestima, dá esperança de recomeço. Pai,
Se houver possibilidade de reconciliação, opera o milagre. Se não houver, ajuda-os a seguir em frente com perdão no coração. Senhor, protege os filhos de pais divorciados. Que não se sintam culpados, que não sejam usados como armas, que continuem amando ambos os pais. Pai, dá sabedoria aos pais divorciados para coparentar bem apesar das diferenças. Senhor, abençoa as famílias recompostas. Que haja harmonia entre meios irmãos, que os padrastos e madrastas sejam aceites, que o amor prevaleça sobre as dificuldades. Pai, ajuda todos os envolvidos a fazer o melhor possível numa situação que não era ideal. Senhor, abençoa aqueles que não podem ter filhos e escolheram a paz com isso. Pai, que não sejam pressionados por familiares, que não se sintam menos por não serem pais. Mostra-lhes outras formas de deixar legado, de impactar vidas. Senhor, abençoa aqueles que perderam filhos, seja por aborto espontâneo, natimorto ou morte após o nascimento. Consola a dor indescritível, seca as lágrimas que não param de cair. Pai, assegura-lhes de que verão novamente aqueles bebés no céu. Senhor, abençoa aqueles que fizeram aborto e carregam a culpa. Oferece perdão completo, cura a ferida emocional, liberta da condenação. Pai, ajuda-os a perdoarem-se a si mesmos, a receberem o teu perdão. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que há solução. Pai, põe pessoas certas no caminho deles hoje, alguém que perceba o sofrimento e ofereça ajuda. Senhor, para quem está à beira de tomar uma decisão irreversível, intervém agora mesmo. Manda um anjo, usa uma pessoa, faz algo que os impeça. Pai, queremos declarar sobre cada pessoa que ouve esta oração. Tu vais viver e não morrer, vais testemunhar das obras do Senhor. Senhor, abençoa aqueles que tentaram suicídio e sobreviveram. Que vejam a sobrevivência como segunda chance, como sinal de que tu ainda tens planos para eles. Pai, usa a história deles para ajudar outros que passam pelo mesmo. Senhor, abençoa os profissionais de saúde mental que tratam pessoas em crise. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, sensibilidade aguçada, palavras certas, que sejam instrumentos de cura e esperança. Pai, abençoa as linhas de apoio emocional, os centros de prevenção ao suicídio, que estejam sempre disponíveis quando alguém precisar. Senhor, abençoa aqueles que perderam alguém para o suicídio, cura a dor complicada, a culpa que sentem, as perguntas sem resposta. Pai, ajuda-os a entender que não foi culpa deles, que fizeram o que podiam. Senhor, abençoa aqueles que vivem com doenças crônicas e dor constante. Dá-lhes graça para cada dia, força para continuar, esperança que não desvanece. Pai, que a dor não defina a identidade deles, que encontrem propósito apesar das limitações. Senhor, toca com poder curador agora mesmo, opera milagres de cura, restaura corpos quebrados, renova órgãos danificados. Pai, cremos que nada é impossível para ti. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de familiares com deficiência. Dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, força sobrenatural. Que não se esgotem, que encontrem apoio, que vejam beleza na jornada. Pai, abençoa as pessoas com deficiência, que sejam valorizadas pela sociedade, que tenham acesso a tudo o que precisam, que suas vozes sejam ouvidas. Senhor, quebra preconceitos, promove inclusão, celebra a diversidade. Pai, mostra-nos que cada pessoa tem valor infinito aos teus olhos, independentemente das capacidades. Senhor, abençoa aqueles que sofrem de doenças raras, que encontrem médicos que conheçam a condição, que haja tratamentos disponíveis, que não se sintam sozinhos. Pai, conecta-os com outros que têm a mesma condição, que formem redes de apoio. Senhor,
Abençoa a pesquisa sobre doenças raras, que haja financiamento, que cientistas se dediquem a isso. Pai, abençoa aqueles que vivem em situação de pobreza extrema, que recebam ajuda, que tenham oportunidades de melhorar, que não percam a esperança. Senhor, toca o coração dos ricos para compartilharem, dos governantes para criarem políticas justas, das organizações para atuarem eficazmente. Pai, que a desigualdade diminua, que todos tenham o básico para viver dignamente. Senhor, abençoa aqueles que trabalham incansavelmente para ajudar os pobres, missionários, voluntários, trabalhadores sociais, que não desanimem, que vejam frutos, que sejam sustentados. Pai, multiplica os recursos deles, aumenta o impacto deles, protege-os de burnout. Senhor, abençoa aqueles que lutam por justiça social, que não desistam apesar da oposição, que vejam mudanças acontecerem, que sejam protegidos de retaliação. Pai, levanta mais pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, a defender os indefesos, a dar voz aos que não têm voz. Senhor, abençoa aqueles que trabalham com vítimas de tráfico humano. Dá-lhes sabedoria para resgatar, recursos para reabilitar, amor para restaurar. Pai, liberta as vítimas, prende os traficantes, acaba com esta indústria maligna. Senhor, abençoa as vítimas resgatadas, cura os traumas profundos, restaura a dignidade roubada, reconstrói a vida destruída. Pai, que encontrem segurança, que recebam apoio, que tenham futuro e esperança. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a corrupção. Protege-os de ameaças, dá-lhes coragem para continuar, traz à luz o que está escondido. Pai, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que os corruptos sejam responsabilizados. Senhor, levanta líderes íntegros em todas as áreas da sociedade. Políticos honestos, empresários éticos, juízes imparciais, policiais justos. Pai, que a integridade seja valorizada novamente, que a honestidade seja recompensada. Senhor, abençoa aqueles que denunciam irregularidades, apesar dos riscos. Protege os denunciantes, vindica-os quando forem perseguidos, recompensa a coragem deles. Pai, abençoa os jornalistas que investigam e expõem a verdade, protege-os de ameaças, de processos infundados, de violência. Senhor, que a liberdade de imprensa seja preservada, que a verdade seja publicada, que a população seja informada. Pai, abençoa aqueles que trabalham em países onde não há liberdade de expressão. Dá-lhes criatividade para comunicar apesar da censura, coragem para arriscar, proteção divina. Senhor, abençoa aqueles que estão presos injustamente. Livra-os da prisão, vindica-os das falsas acusações, restaura a liberdade deles. Pai, como libertaste Pedro da prisão, liberta também os que estão presos injustamente hoje. Senhor, abençoa aqueles que estão presos justamente e se arrependeram, que encontrem redenção, que sejam transformados, que tenham segunda chance. Pai, que o sistema prisional seja restaurativo e não apenas punitivo, que prepare para a reinserção na sociedade. Senhor, abençoa os capelães prisionais que levam esperança às cadeias. Protege-os, unge-os, usa-os poderosamente. Pai, que muitos presos conheçam a Ti, sejam transformados, saiam diferentes de como entraram. Senhor, abençoa as famílias de presos. Que não sejam estigmatizadas, que recebam apoio, que não desistam do familiar preso. Pai, sustenta financeiramente as famílias quando o provedor está preso. Protege as crianças de trauma. Senhor, abençoa aqueles que foram libertados da prisão e tentam recomeçar. Que encontrem emprego, apesar do registro criminal, que sejam aceites pela sociedade, que não voltem ao crime.
Pai, quebra o ciclo de reincidência, dá oportunidades reais de recomeço. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na reabilitação de ex-presidiários. Que não desanimem com os fracassos, que celebrem os sucessos, que continuem acreditando na mudança. Pai, abençoa aqueles que dão emprego a ex-presidiários. Recompensa a generosidade deles, abençoa os negócios deles, multiplica o que investem em dar segundas chances. Senhor, abençoa cada sistema que precisa de reforma, prisional, educacional, de saúde, judicial. Levanta reformadores, dá sabedoria aos legisladores, traz mudanças necessárias. Pai, que os sistemas sirvam as pessoas e não o contrário, que promovam justiça e não perpetuem desigualdade. Senhor, abençoa aqueles que têm autoridade sobre outros, que usem o poder para servir e não para oprimir, que liderem com humildade e não com arrogância. Pai, lembra aos líderes que prestarão contas a Ti de como trataram aqueles sob sua autoridade. Senhor, abençoa especialmente os líderes cristãos, que sejam exemplos de integridade, de amor, de serviço. Pai, protege-os de escândalos que desonram o Teu nome, de tentações que destroem ministérios. Senhor, abençoa cada pessoa que perseverou nesta longa oração até aqui. Que sintam a presença poderosa do Espírito Santo agora mesmo. Pai, derrama bênçãos sobre cada um, responde às orações silenciosas, cumpre os desejos justos do coração. Senhor, cremos que tudo o que pedimos segundo a Tua vontade já está concedido. Confiamos nas promessas do Salmo 91. Declaramos proteção divina sobre cada vida. Pai, que este dia seja diferente porque começamos orando, porque Te colocamos em primeiro lugar, porque confiamos na Tua proteção. Senhor, vai conosco aonde formos, fica conosco onde estivermos, guarda-nos em tudo o que fizermos. Pai, que no final deste dia possamos testemunhar da Tua fidelidade, da Tua proteção, da Tua bondade. Entregamos este dia nas Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos, confiando que fomos ouvidos. Amém e amém. Pai amado, chegamos ao fim desta poderosa oração da manhã baseada no Salmo 91. Agradecemos porque Tu sempre nos ouves, porque a Tua presença é constante em nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Obrigado por nos permitir viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé cada manhã. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, protegido pelo Altíssimo, guardado debaixo das suas asas. Amém.